Hoje você vai aprender duas técnicas que, se você usar bem e com frequência, vão acelerar muito o seu aprendizado no alemão. E eu sei disso, pois eu usei essas técnicas e sei que elas foram muito importantes para eu poder falar um bom alemão mais rápido. Eu preparei uma aula muito especial para uma dessas técnicas, então separa um tempinho do seu dia, assiste o final até o final do vídeo, que você vai aprender bastante hoje. As técnicas que eu vou te mostrar hoje já foram comprovadas em diferentes estudos, então não é só a minha experiência que comprova essas técnicas, mas elas funcionam muito bem também, comprovadas pela ciência. E quando eu falo que você vai acelerar o seu aprendizado com as técnicas, isso é totalmente real. Mas a pergunta é quanto que você vai acelerar? Quanto tempo que demora para você ter um bom alemão? Deixa eu te falar rapidinho desse mito que eu vejo muita escola online querendo te vender, que é um mito da fluência no alemão em tempo determinado. Quem está te falando que você vai ficar com o alemão fluente em período específico de tempo, ou não sabe o que está falando, ou está sendo um pouquinho enganoso. Pegue a gente como exemplo, a Generaldaz. A Generaldaz é uma escola que já teve mais de 5.000 alunos e alguns desses alunos chegaram ao nível C1 de alemão, ou seja, no nível avançado, em 6 a 8 meses. Não é uma loucura isso? Imagina você daqui a 6 a 8 meses falando alemão avançado com alto nível de fluência. Os olhos chegam a brilhar. E se eu quisesse te vender esse mito da fluência do alemão em 6 meses, eu falaria com os 20 alunos que se destacaram assim, que atingiram um bom nível de fluência em 6 meses, eu colocaria o depoimento deles aqui e falaria para você que esses alunos atingiram o alemão fluente em 6 meses com o nosso método e que você também pode fazer isso. E isso não deixaria de ser verdade, porque eles atingiram sim o alemão com o nosso método. Mas o que eu não estou te falando é que existem 4.980 alunos que não avançaram na mesma rapidez. Você sabe tanto quanto eu que tem muitos fatores que influenciam no tempo para você aprender um bom alemão. Tempo de dedicação diário que você tem para o idioma, tempo disponível na tua rotina, tem muitos fatores. Então saiba desde já que as técnicas que eu vou te mostrar aqui não prometem a fluência em um tempo determinado, mas elas podem sim acelerar o seu aprendizado em anos. Então vamos lá para a técnica número 1, que se chama shadowing. Shadowing vem de shadow, que é sombra no inglês. Então shadowing é fazer sombra. Pense na sombra quando você se mexe. A sombra mexe com você, ela imita todos os seus movimentos. E shadowing é uma técnica justamente de imitação de nativos da língua alemã. Essa técnica me ajudou muito a desenvolver a minha escuta, pronúncia e fluência no alemão e também no inglês. E ela é a forma mais eficiente que eu conheço para destravar no alemão. Umas 3 vezes aconteceu comigo na Alemanha que os alemães acharam que eu também era alemão até que eu cometesse algum erro de gramática. Mas até eu cometer esse errinho, eles achavam que eu era alemão, pois o meu sotaque soou muito bem naquela ocasião. E eu tenho certeza absoluta que isso só aconteceu por causa do meu treino com essa técnica shadowing. Então, como que ela funciona? Você vai precisar de um texto em alemão e o áudio desse texto para poder imitar. Você consegue isso com músicas, séries, trailers de filmes em alemão, com legenda, tem que ser com legenda, e qualquer outra coisa que tenha um texto em alemão e um nativo da língua falando aquele texto em uma velocidade natural. Ou seja, não é uma velocidade simplificada para iniciantes para facilitar o seu entendimento. É um áudio de velocidade normal, como um nativo da língua falaria. Lembra da música que eu recomendei na aula passada? Se você ainda não escutou ela, volta lá e escuta, que ela vai ser importante agora, pois ela vai ser o exemplo de como usar a técnica shadowing. O passo 1 da técnica é escutar o áudio com atenção, nesse caso a música, umas 3 vezes e prestar atenção no som, só isso, escutar. Você vai escutar a música inteira, mas para esse exemplo a gente só vai escutar um pedacinho da música. Passo 2, uma vez que você escolheu o áudio para praticar, que nesse caso é a música, você também tem que pegar o texto desse áudio. Digita na internet o nome da música, que é Chöre, do Mark Foster, Songtext. Songtext é a letra da música. Uma vez que você tem o texto do áudio, o seu objetivo é traduzir esse texto primeiro para entender o que está sendo falado. Você pode usar o dicionário online chamado pons.eu.
Mas a tradução definitivamente não é a parte mais importante. A parte mais importante dessa técnica é o passo 3, no qual você vai tentar repetir o texto junto com o áudio, imitando igualzinho o que o nativo da língua está fazendo. Ou seja, você vai ler o texto e falar junto com o áudio, tentando imitar a mesma entonação, a mesma pronúncia e a mesma velocidade. Por exemplo, para esse exemplo eu peguei aqui meus fones de ouvido, a música vai estar tocando aqui. Warum machst du dir 'n Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? E a letra da música também está no meu celular. É claro que você pode fazer diferente. A letra da música pode estar no teu celular, a música pode estar tocando no computador, na TV, no rádio, em qualquer outro lugar. E lembrando que você não precisa usar música. Você pode usar o áudio de um trailer de filme, de uma parte de um diálogo, de uma série. Música fica um pouquinho mais fácil, na minha opinião. E o que você vai fazer é tentar repetir junto com o áudio, tentar fazer igualzinho, o mais parecido possível com o áudio nativo, mas você vai ter o texto para te ajudar. Exemplo agora com a música. Warum machst du dir 'n Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? O importante não é cantar, que nem o Frank Sinatra, que nem a Beyoncé. Não importa se você não canta bem, o importante é tentar repetir as palavras da música na mesma velocidade, entonação e pronúncia do nativo da língua. E aqui que está o pulo do gato que vai fazer com que você melhore muito o seu alemão. Você não vai conseguir imitar um nativo de primeira. Muitas vezes você não vai nem conseguir entender o que o nativo está falando, o som que ele está produzindo. Então o que você tem que fazer é escutar muitas vezes, tentar várias vezes, ler várias vezes. Quantas vezes? Muitas. Até que você consiga repetir o que o nativo está falando junto com o áudio. É essa repetição que vai afiar o teu ouvido, a tua pronúncia e a tua fluência. E o legal de usar música é que ela vira um mini objetivo para você avançar na língua. O seu objetivo, por exemplo, é cantar aquela música que você escolheu. Aí você vai treinando as partes difíceis do áudio junto com o texto e a repetição, como eu disse, vai afiando o teu ouvido, vai afiando a tua pronúncia e vai afiando a sua fluência. Eu não consigo colocar em palavras o quanto que esse exercício é eficiente para você aprender alemão até que você tente por você mesmo. Então eu preparei para você agora um conteúdo especial para você ver como essa técnica é interessante, eficiente e, além de tudo, ela pode ser divertida. Esse conteúdo que eu preparei é uma adaptação das aulas que a gente tem na Genau Das, nas quais a gente usa essa técnica shadowing. A aula se chama Der Ohrwurm, que significa a minhoca do ouvido, para representar aquela música que não sai da cabeça. Esse é o tipo de técnica que você pode aplicar por conta própria e desenvolver muito o seu alemão. Vamos lá comigo ver como essa técnica funciona na prática. Willkommen a mais Ohrwurm com uma música que eu gosto muito do Mark Foster, Chöre. Eu acho muito boa essa música e por isso que eu trouxe para vocês. Mas ela também é um desafio. A gente vai começar com a primeira parte da música. Warum machst du dir 'n Kopf? Wovor hast du Schiss? E a primeira coisa que o Mark fala é Warum machst du dir 'n Kopf? Você vai ver que nessa música ela tem várias frases que são rápidas para falar. Mas tem uma vantagem, as frases não são tão conectadas, tão juntas umas com as outras. E também faz, consequentemente, que seja um bom desafio, porque faz com que você pronuncie frases separadas que são desafiadoras. Então vamos lá. Por que você está esquentando a cabeça? A tradução literal seria, por que você está fazendo uma cabeça? Mas é uma expressão. Então, warum machst du dir einen Kopf? Perceba que tem esse einen que está omitido e tem uma vírgulazinha ali, uma apóstrofezinha para indicar que está sendo omitido uma parte da frase. Só que perceba como ele fala essa parte. Warum machst du dir einen Kopf? Ele praticamente não fala não fala einen, praticamente não fala nem nen. Ele fala basicamente en, en. Então, acontece muito isso no alemão também.
Mas é exatamente por isso que a gente faz as músicas. Eu adoro ver isso aqui nas músicas e saber que você está vendo essas coisas escritas e está podendo praticar isso. Porque é assim que o alemão é falado. Então, você vai falar assim, warum machst du den Kopf? Ou seja, depois do den Kopf, você vai conectar o den. Mas é rápido, claro. Você não vai falar, se você for falar pausado em alemão, você fala warum machst du den Kopf? Perfeito. Alemão perfeito. Mas você tem que saber que na rua, ou não só na rua, né? Os alemães falam assim. Então, warum machst du den Kopf? Wovor hast du Schiss? Essa é uma palavra legal. Então, wovor, do que você tem, hast du Schiss, cagaço. Ou medo, né? Mas é essa expressão do cagaço. Então, wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? E aqui outra expressão. Was gibt's da zu grübeln? O que tem aí para matutar? O que tem aí para cismar? Tipo, o que você tá pensando tanto, né? Então, was gibt's da zu grübeln? Was gibt's da zu grübeln? Não se esqueça que gibt's da, que também não é um som tão comum pra gente, mas é gibt's da. Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? O que você tem contra você? Ich versteh dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Eu não te entendo. Aqui ele tá falando assim, tá, você tá escutando na cabeça por quê? Do que você tem medo, cagaço? O que você tá matutando aí? O que tem aí pra matutar, pra cismar? O que você tem contra você? Eu não te entendo. Ou seja, tá preocupado sem motivo. Eu acho que é esse o sentido. Agora a gente vai pular para outra parte da música. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus, durch die Stadt bis vor dein Haus. Der beste Mensch bist du. A melhor pessoa é você. Ich roll den roten Teppich aus. Essa parte é um pouquinho difícil. Então eu tentei essa parte também umas 20, 30 vezes. Só essas duas frases que eu vou mostrar para vocês, porque são sons que a gente não tem, essas sequências de sons. São vários sons entre R e CH e você tem que juntar tudo isso. Então, ele fala assim, Ich hol den roten Teppich aus, durch die Stadt bis vor dein Haus. Olha, para eu conseguir fazer isso com essa sequência, como eu te disse, eu demorei umas 30 vezes. Então, você vai treinar essas duas frases que são um pouquinho mais difíceis. Ich hol den roten Teppich aus, durch die Stadt bis vor dein Haus. Ich hol den roten Teppich aus, durch die Stadt bis vor dein Haus. E engraçado que você vai começar, por exemplo, no aus, você vai falar Rausch, ou Raus, ou Auch. E é porque a gente está com essa mistura de sons. Mas é assim mesmo, então você vai treinar essas duas frases individuais na velocidade da música. Agora, não se esqueça que também existe o recurso no YouTube para você diminuir a velocidade. Deixa eu te mostrar rapidinho aqui. Para ativar o slow motion do YouTube, você vem aqui nesse detalhes, nessa engrenagemzinha de configuração e clica aqui em cima. Tem velocidade de reprodução. Pode ser que esteja em outra língua para você, mas velocidade de reprodução está como normal. Clica aqui e aí você pode clicar em 0.75, que fica bem mais fácil. 0.5 fica muito devagar, fica devagar demais, mas 0.75 dá uma boa ajuda para você começar a engrenar para música a todo vapor. Não se esqueça depois de trocar para o normal de volta, para que você cante essa música na velocidade normal. Então, o que significa essa frase? Ich hol den roten Teppich aus. Eu desenrolo o tapete vermelho durch die Stadt, então pela cidade, bis vor dein Haus, até a frente da sua casa. Du bist das Ding für mich und die Chöre singen für dich. Du bist das Ding für mich. Du bist das Ding für mich. Você é o que há para mim. Ding, das Ding, é a coisa. A coisa. Só que a gente não tem essa expressão aqui no Brasil. Você é a coisa para mim.
Então, lógico que não significa bem isso, né? Você é o que há para mim, você é a pessoa, você é o cara, você é a mulher para mim. Então, du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. E essa parte que eu também acho muito legal, que mostra como o alemão abrevia um verbão. Ele fala assim, und die Chöre. E os coros, as pessoas que estão cantando, né? Aquela parte que eles falam, então esses são os coros, né? Os coros das pessoas cantando. E ele fala singen, mas quase você não ouve esse EN. Ele fala, und die Chöre singen für dich, sing. Então, essa é uma das coisas que eu sempre acho legal. Ele não vai falar singen, ele vai falar singen. Então perceba que esse EN é engolido, basicamente. Mas ele tá ali. Não é zing, é zing. Mas é assim mesmo. Und die Chöre singen für dich. E ele fala isso 3 vezes. E eu acho essa parte da música muito legal. Próxima parte. Essa é a última frase que a gente vai ver, então presta atenção. Hör auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Hör auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Perceba aqui, hör auf. Esse hör, o Rzinho vai ter esse som de A ovalado. Hör auf dich zu wehren. Você poderia falar esse verbo wehren. Estaria perfeito. Só que ele está falando rápido e ele está falando wehren. Se eu fosse colocar super no slow motion, ele falaria wehren. Tá? Quando você coloca no slow motion, fica estranho, porque ele não está falando wehren. Ele está falando wehren. Mas rápido, ele fala wehren. O som é basicamente wehren. Se você for falar devagar e não tem nenhum problema, é às vezes melhor falar devagar. A Anke sempre fala isso para mim, que às vezes é melhor você falar com mais clareza, falar wehren, e o teu alemão é perfeito. Só que às vezes a gente vai falar assim esses verbos assim, e mais do que isso a gente vai ouvir muito esses verbos assim. Então a gente tem que saber. Das macht doch keinen Sinn. Então, isso não faz nenhum sentido. Das macht doch keinen Sinn. Esse doch é uma partícula enfática. Tipo, cara, não faz nenhum sentido. Então, das macht doch keinen Sinn. E com a última frase desse exemplo, eu quero que você perceba o poder desse exercício. Se você aprende a cantar essa música, você vai aprender a falar Hör auf dich zu wehren. Hör auf dich zu wehren. Aprendendo a falar essa frase, você vai estar aprendendo a falar igualzinho a um nativo. E como que você aprende a falar igual a um nativo na vida? Ou sendo um nativo, ou imitando um nativo, que é essa técnica. Então, pensa nisso. Você deve ter percebido que algumas palavras estavam coloridas, certo? Não se preocupe com isso agora, que a gente vai falar sobre essas cores em mais detalhes na próxima aula. E agora vamos para a segunda técnica, que é a técnica de repetição espaçada. Eu vou começar com uma pergunta para você. Se você tiver que usar a repetição para aprender uma frase em alemão, você prefere repetir essa frase 80 vezes até aprender ou 38 vezes até aprender? É óbvio que é melhor repetir 38 vezes, pois é mais eficiente e é mais rápido. E é isso que a técnica da repetição espaçada propõe. Quem descobriu essa técnica pela primeira vez foi o psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus, onde ele se propôs a aprender sequências de sílabas aleatórias e ver de que maneira que ele aprendia melhor essas sequências. Ele constatou que ele precisava de 80 repetições em um dia para aprender uma sequência de sílabas aleatórias. Mas ele precisava de apenas 38 repetições espalhadas em 3 dias para aprender a mesma sequência, ou seja, você pode levar menos tempo estudando para aprender coisas em alemão,
mas a frequência do seu estudo tem que ser maior, que é justamente essa questão. Você pode revisar um conteúdo 36 vezes e aprender, só que você tem que espalhar essas revisões em 3 dias, ao invés de repetir 80 vezes em um dia só. Por isso que a aula passada foi tão importante. Depois do Ebbinghaus, muitos estudos saíram comprovando a eficácia dessa técnica, inclusive voltada para o aprendizado de línguas, mostrando que quanto maior a frequência do seu aprendizado, melhor. E agora, como que você vai usar essa técnica? A implementação dessa técnica é trabalhosa, mas ela vale muito a pena. E ela é trabalhosa nesse caso porque para aumentar a frequência da sua prática no alemão, você precisa montar o teu material de revisão para praticar com frequência. E para montar o material, você vai precisar investir um tempo de aprendizado. Na Genau Das, nós montamos e disponibilizamos o material de prática e revisão para os alunos, mas mesmo que você não estude com a gente, eu recomendo altamente que você implemente essa técnica, porque a diferença pode ser que antes de você implementar, o teu alemão pode estar assim, e depois de implementar, você vai exercitar o teu alemão para ele ficar assim. Nós utilizamos um programa online para aplicar essa técnica que se chama Anki. Existem programas e aplicativos para pôr em prática essa técnica, mas para a aula não ficar muito extensa, eu quero descomplicar ao máximo e quero mostrar como você pode revisar o conteúdo de maneira inteligente com apenas papel e caneta. Passo 1. Você vai fazer pequenas cartas de conteúdo com uma frase em alemão na frente da carta e a tradução em português atrás da carta. Passo 2, você vai ter pelo menos 5 montinhos de carta e você vai revisar os montinhos com frequências diferentes. Montinho 1, você revisa as cartas todos os dias. Montinho 2, a cada 2 dias. 3, a cada semana. 4, a cada 2 semanas. 5, uma vez por mês. Passo 3, o seu objetivo é pegar uma carta e tentar se lembrar da tradução dela. Se você acertar e lembrar da tradução em português, a carta é promovida para o próximo montinho e você vai ver essa carta com menos frequência. Mas se você errar a carta e não lembrar de uma palavra da tradução, por exemplo, a carta volta para o primeiro montinho independente de onde ela estava. Nesse sisteminha você tem o benefício de revisar de forma eficiente os conteúdos que você ainda não dominou e revisar com frequência. E é uma das formas mais rápidas de aprender bem o alemão. Ah, mas dá trabalho. Sim, dá trabalho, mas essa é uma técnica comprovada cientificamente e que vai funcionar muito melhor que a tal da tarefa de casa para você aprender bem o alemão. Presta atenção agora que é importante. Lembra que na primeira aula a gente falou que para aprender alemão você precisa praticar o idioma com frequência e que não existe pozinho mágico? Essas duas técnicas são exatamente o que você tem que fazer para acelerar o seu aprendizado de alemão, pois elas vão permitir que você treine o idioma de forma dinâmica, de forma desafiadora e de forma frequente. E essas duas técnicas são muito mais eficientes do que praticar alemão falando. Esse é um mito que as pessoas têm sobre aprender idiomas, que a forma mais eficiente de se desenvolver é falando com alguém, com um nativo, com um professor particular. Eu, por exemplo, fui aceito para estudar em uma universidade alemã sem ter tido muita prática de fala, pois na época eu morava aqui no Brasil e eu não tinha muito acesso ao alemão falado. Esses exercícios que eu mostrei para você podem ser muito superiores do que falar para desenvolver o seu alemão, principalmente se você está no nível básico ou intermediário. Dito isso, se você entendeu que você precisa se dedicar para fazer o seu alemão decolar, você pode fazer isso por conta própria, ou contar com a gente da Genau Das para deixar esse processo muito mais fácil, para que você aprenda o alemão nativo o mais rápido possível e aplique essas técnicas de uma maneira mais simples. Dá uma olhada no que 2 dos nossos alunos comentaram sobre a gente. Oi pessoal, meu nome é Laina, tenho 26 anos, sou aluna da Genau Das. Eu resolvi aprender alemão porque eu decidi revalidar o meu diploma médico aqui na Alemanha. E daí eu conheci a Genau Das através de um anúncio que eles fizeram no Facebook. Não acreditava muito porque era um curso online e eu era mais para cursos presenciais, mas me surpreendi bastante. Hoje eu super recomendo a Genau Das. O nível do curso é muito bom, tanto em relação à gramática, como em relação ao vocabulário, como o apoio que o Tarek e a Anki dão pra gente em relação à dúvida. Enfim, se você está querendo aprender alemão, até hoje eu desconheço um curso melhor. Quando eu procurei uma escola para aprender alemão, eu me preocupei em procurar um lugar onde eu pudesse me comunicar rapidamente. Tá? A Genau Das, ela tem um método muito objetivo, né, com uma didática muito própria,
A Anke, que é a responsável, é uma pessoa muito dedicada, muito aplicada, que conhece muito da língua alemã, e eu obtive um resultado muito rápido, conseguindo me comunicar oralmente, até por escrita, né, com uma rapidez muito grande. Recomendo totalmente a Guia